Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com a Leia, que faz reforma na casa dela uma vez por ano. Ai, quem dera. Moro de aluguel, gente. Impossível fazer reforma. Queria uma reforma na minha casa. Gugu. Ah, não, Gugu faleceu. E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Leia. Eu tô aqui com o pastor Leandro Lousada, que vai explicar para a Leia, de 15 anos, por que o calvinismo não tem nada a ver com a pessoa ser calva. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Aqui é Leandro Lousada, pastor da Igreja Batista em Santa Cecília. Eu chamei o Leandro, não era nem pra falar de Calvino no início, chamei pra falar de Lutero, e aí acabou calhando aí de falar de Calvino, né? Que coisa boa. Pois é, gente, nós estamos aqui nesse episódio especial da Reforma Protestante, dessa vez para falar de João Calvino, né? Se você já conhece de João Calvino, você vai curtir demais esse episódio, e se você também não conhece, você vai gostar ainda mais de conhecer esse tão importante personagem da história da igreja. Mas antes nós vamos para o nosso momento de salves e recados. Salve, querido ouvinte do podcast, olha eu aqui invadindo o episódio desta semana com o pastor Leandro Lousada, que está sensacional. Calvino não era só doutrina da predestinação, então você vai focar suas ideias com as ideias que a gente vai dar aqui sobre Calvino, com o assunto que nós vamos tratar neste episódio. E querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu queria dizer que é muito importante para nós o seu feedback, saber o que você está pensando, como que você está recebendo aí os episódios que a gente tem gravado. Então vai lá no nosso Instagram, comenta nas postagens, pode chamar no direct, pode bater um papo com a gente, e sugestão de pauta, e quem sabe, se você é de uma área aí, né, e quer que a gente fale da área, quem sabe você não pode gravar com a gente, né? Então comenta lá, compartilha nos stories, marca a gente vai ficar muito feliz. E lembrando que se você fizer isso, você vai ganhar salve todo especial aqui nesse momento do nosso podcast. E se você é novo por aqui, nós temos conteúdo toda segunda-feira no nosso feed, por isso é legal você ir lá, assinar e seguir a gente no aplicativo de podcast de sua preferência. Nós estamos em todas as plataformas de podcast e é isso aí, né? Vai no nosso Instagram, segue a gente nas redes sociais e tamo junto. Lembrando que você, nosso parceiro, pode nos ajudar a crescer divulgando o podcast e mandando para um amigo, para algum familiar, algum episódio que você gostou. Se você faz isso, se você fizer isso, você ajuda muito a gente, beleza? Agora eu não vou te atrapalhar mais não, vou deixar você ouvir o episódio dessa semana que está de pocar as ideias. Bora lá para o nosso assunto, vamos falar um pouco mais da Reforma Protestante, e certamente você já deve ter ouvido da palavra calvinismo, né? Se você não tem nenhuma vivência teológica, você deve pensar assim como a Leia, quando tinha 15 anos, que calvinismo tem a ver com pessoas carecas. Mas o Leandro vai esclarecer isso pra gente, que não é isso. O calvinismo tem a ver com o teólogo João Calvino, que nasceu em 1509 e faleceu em 1564, e é considerado um dos maiores representantes da Reforma Protestante do século XVI. A teologia dele é tão importante que está presente nos dias atuais. E hoje nós vamos falar sobre esse importante líder, teólogo e reformador da história da igreja. Leandro, fala para nós
Aí, quem foi João Calvino e por que ele é tão importante na história da Reforma? Então vamos lá. João Calvino, ele nasceu quando Lutero tinha 26 anos de idade. Lutero ele estava na Universidade de Wittenberg e 8 anos depois que Lutero vai afixar as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele faz um discurso, depois em defesa da palavra, isso falando ainda de Lutero, e defendendo ali a palavra, Lutero diz, dentro da Assembleia, ele afirma que a mente dele ficaria cativa à palavra do Senhor. Ele é excomungado da igreja, mas as chamas da reforma elas se espalham. E essas chamas acabam alcançando o coração de João Calvino. Como você falou, João Calvino nasceu no dia 10 de julho de 1509. Ele nasceu numa zona rural, numa cidade chamada Noyon, que fica na França. Então Calvino é francês. Ele é filho de Gerard e também de Jeanne Calvino. E Calvino perde a sua mãe quando ele tinha 6 anos de idade. Ele tinha 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, e perde a sua mãe prematuramente. Seu pai ele era administrador financeiro do bispo da diocese da cidade que ele nasceu, Noyon. E assim, Calvino, com 14 anos, ele ingressa na Universidade de Paris para estudar teologia, porque seu pai queria que ele se tornasse um sacerdote da Igreja Católica. Assim, ele começa a estudar e, com 17 anos, ele vira mestre em Ciências Humanas. E ele tinha, então, especialização em Fundamentos da Educação Clássica, ele tinha especialização em Latim, Lógica e Filosofia. Calvino ele sempre foi muito esforçado, se é que eu posso dizer assim uma palavra mais entendível, esforçado nos estudos. Ele sempre foi muito dedicado nos estudos e naquilo que ele pegava para fazer. Enfim, Gerard tenta colocar Calvino como sacerdote, porém, por causa de algumas desavenças que Gerard teve com o bispo de Noyon, ele envia Calvino para estudar direito. Calvino vai para uma universidade chamada Orleans e depois Calvino é enviado para uma universidade chamada de Bourges para estudar direito nessas universidades. Nesse tempo que ele começa a estudar grego, ele começa então a buscar a aprender o grego, koiné, e ele começa então a também aprender o argumento e pensamento analítico e também começa a trabalhar um pouco na persuasão diante das suas argumentações. Então aí ele vai aprendendo tanto grego, quanto pensamento analítico, quanto essa argumentação persuasiva. O pai dele morre no ano de 1531 e Calvino, com entre 21 e 22 anos, ele fica livre, entre aspas, para estudar aquilo que ele considerava como seu primeiro amor, que era o estudo da literatura. Leandro, ele chega a então entrar para a igreja como sacerdote ou só vira um teórico mesmo, um teólogo? Não, na verdade era um desejo do seu pai. Ele até, alguns historiadores dizem que ele recebia da igreja desde novo, como essa promessa de que ele seria um sacerdote, mas ele não vira sacerdote, ele não chega a assumir o sacerdócio lá de Noyon. Ah, beleza, show de bola. Então ele começa a estudar literatura, o estudo literário, né? E mais tarde ele retorna para a faculdade de Burgos para concluir o curso de Direito. Em 1532 ele termina o seu curso de Direito. E tempo depois ele constrói uma tese do seu doutorado. E ele vai construir em cima de um livro chamado De Clementia, de um filósofo romano denominado de Sêneca. E ele vai usar então esse argumento, ou ele vai usar a construção da sua tese como uma forma de conseguir compreender a intenção de Sêneca ao escrever esse livro. Calvino, então, queria chegar à compreensão daquilo que Sêneca estava querendo dizer no texto ou no seu livro De Clementia. E é interessante porque depois a gente vai ver à frente a influência da tese dele na sua visão hermenêutica acerca da leitura das escrituras, da interpretação e também da pregação expositiva. Isso é muito importante, porque a partir da sua tese ele constrói toda a sua hermenêutica da palavra do Senhor. Então esse foi o nascimento de João Calvino e seu desenvolvimento inicial acerca dos estudos, tanto das línguas quanto também das ciências humanas, do direito, a sua tese. Agora vamos para a parte da conversão de Calvino. Como foi a sua conversão? Nesse tempo que ele estudava nessa faculdade de Bourges, ele tem um encontro com algumas verdades bíblicas. E é interessante, eu queria ler na íntegra o relato dele com relação a esse encontro que ele teve com as verdades bíblicas. Olha o que ele diz. Por meio de uma conversão repentina,
Deus subjugou e preparou minha mente para ser ensinada a respeito das coisas espirituais, o que aconteceu de forma mais intensa do que se esperaria de uma pessoa da minha idade, tendo deste modo recebido uma amostra e algum entendimento da verdadeira piedade. Fui imediatamente estimulado com um desejo tão intenso de fazer progresso nesse conhecimento que, embora eu não tenha abandonado por completo os outros estudos, buscava-os com menos fervor. Então Calvino está dizendo assim, olha só, depois que eu tive esse encontro, eu passei a estudar com mais fervor as Sagradas Escrituras e não abandonei os estudos, mas agora o estudo primário para mim é a Palavra do Senhor. Isso é muito interessante, muito estimulante para nós, porque Calvino vai nos impulsionar ao amor pelas escrituras e também o amor pela literatura, pelos livros. Porque, olha só, no ano de 1533, interessante que a conversão de Calvino, então, foi nos anos de 31 e 32, quando ele tinha 21, 22 anos. Quando chegamos no ano de 1533, o reitor da Universidade de Paris, chamado Nicolas Coppi, ele era muito amigo de Calvino, então ele faz um discurso. E esse discurso de abertura do ano letivo, ele fala da reforma baseado no Novo Testamento, da reforma protestante. E ele sofre muita resistência. E ele sofre resistência porque ele estava seguindo a linha de Lutero, lá da Alemanha. Só que aí, tudo indica que foi Calvino que escreveu o discurso desse homem, desse Nicolas Coppi. Então eles começam a perseguir Nicolas Coppi e também Calvino. O que Calvino precisa fazer? Fugir de Paris. Ele, no meio da noite, ele amarra um lençol, igual o filme a gente assiste, ele amarra um lençol e desce pela janela. E ele foge. Mas ele é capturado, fica um tempo preso, mas depois ele foge de novo e vai se refugiar em uma propriedade rural de um homem chamado Luiz Dutillet. Esse homem era rico e era adepto da reforma protestante, dos valores da reforma. E ele fica ali 5 meses. E quando Calvino dá ali 5 meses, o que ele faz? Ele estuda os pais da igreja, ele estuda os escritos de Agostinho de Hipona e estuda a Bíblia. E ali naquele lugar, ele diz que ele aderiu completamente às ideias da reforma protestante, lendo os pais da igreja, Agostinho de Hipona e as Sagradas Escrituras. Peraí, isso é Leandro, muito legal. Só uma coisa, ele se converteu então estudando as Escrituras, né, lá atrás, com seus 20 e poucos anos, e aí ele tem esse intensivão aí estudando os pais da igreja, e isso tudo tem um impacto muito grande na formação do Calvino, é isso mesmo? Isso aí. Na sua formação teológica e na sua organização das ideias acerca da reforma protestante. Porque ele conecta as coisas. Ele vai entender que aquilo que Lutero está ensinando na Alemanha, quando ele era pequeno, e que acabou explodindo, espalhando pelo mundo, nada mais é do que aquilo que os pais da igreja disseram, aquilo que Agostinho de Hipona construiu na sua teologia, e aquilo que a própria Bíblia falava. Então ele foi conferindo os escritos e ele então vai abraçar completamente as ideias da reforma. É aí que ele vai renunciar ao salário que ele recebia da igreja de Neumann. Ele ainda recebia, ele vai renunciar. Não quero mais receber porque eu não tenho mais nenhum vínculo com a igreja católica medieval, né, com a igreja católica de Neumann. Não tenho mais vínculo nenhum porque agora eu sigo as ideias da reforma protestante. Aí quando chega em 1534, entre 1534 e 1536, ele vai para Basileia, na Suíça, e lá ele escreve a primeira edição da famosa As Institutas da Religião Cristã, que era, na verdade, uma base dos ensinamentos da Reforma Protestante. Se Lutero ele vai lá, prega as 95 teses e começa a falar e a pregar acerca da salvação pela graça, mediante a fé, da justificação pela fé, Calvino agora vai organizar essas ideias. E como que ele organiza? Por meio das Institutas, que é a base dos seus ensinamentos. E até 1559 ele vai editar, e ele edita por 5 vezes as Institutas até ter os livros que temos hoje, que são as Institutas da religião cristã. A editora Fiel publicou essa primeira edição das Institutas, a editora Fiel publicou tem pouco tempo. É um livro menor, né, mas que vai trabalhar como se fosse o esboço de tudo aquilo que ele trabalha dentro das suas Institutas completas, né, que ele termina em 1559. E é Calvino que organiza a ideia dos 5 solas, ou isso é posterior? Não, a ideia dos 5 solas a gente vê claramente em Lutero, mas que se desenvolve também em Calvino. É óbvio que a ideia dos solas está presente
em Lutero, mas também está presente em Calvino como nos outros reformadores. É algo assim que está presente e é a base da reforma protestante. Show de bola. Aí, Guto, veja bem, aí acontece algo providencial. Por quê? No período de anistia na França, Calvino então retorna e ele fica um tempo com seus irmãos, 2 irmãos, Antonier e Marie. E depois desse tempo ele vai partir para a cidade de Estrasburgo. Quando ele está indo para Estrasburgo, ele precisa mudar a rota. A ideia dele era o quê? Vou para essa cidade, vou ficar lá escrevendo, vou ficar estudando, eu não quero saber de ficar pregando, pastoreando, cuidando de uma igreja, eu quero escrever. Eu quero ter livros e poder publicar esses livros. Isso que Calvino queria. Só que quando ele está indo para lá, ele precisa mudar a rota, porque havia uma guerra entre Charles V, o Sacro Imperador Romano, e Francis I, que acaba resultando no bloqueio da estrada. As tropas bloqueiam a estrada. Aí Calvino precisa fazer o quê? Passar pela cidade de Genebra, que na ideia dele ele ficaria por uma noite e depois seguiria para Estrasburgo. Só que quando ele chega na cidade de Genebra, um homem chamado William Farel, ele descobre que Calvino está lá. E ele era protestante, era o líder da igreja na cidade de Genebra. O que ele faz? Ele vai lá e convence Calvino a ficar. Mas interessante que esse convencimento não é: ô Calvino, fica aqui que a gente precisa de você. Olha só, quer ver? Eu vou ler aqui na íntegra o que Calvino relatou acerca desse convencimento de Farel. Farel, que inflamava-me com o zelo extraordinário pelo avanço do evangelho, imediatamente empregou todas as suas forças para me convencer a ficar naquele lugar. E depois que descobriu que o desejo do meu coração era de dedicar-me aos estudos particulares, razão pela qual eu queria me manter livre de outras ocupações, e percebendo que nada conseguiria com súplicas, ele prosseguiu falando de uma maldição que Deus lançaria sobre o meu isolamento e a tranquilidade dos estudos que eu buscava, caso me recusasse a prestar auxílio quando a necessidade era tão urgente. Fiquei tão assustado com essa maldição que desisti da viagem que intencionava fazer. A resposta ao desafio de Farel foi: se você não nos ajudar neste trabalho do Senhor, ele os punirá. Que isso? Ele foi convencido. É igual aquelas igrejas que o pessoal chega pros irmãozinhos e bota terror nos irmãozinhos pra ele fazer alguma coisa. É né? isso aí. O fundador dessas igrejas aí foi Farel. Se você não ficar, Deus vai mandar fogo em você lá em Estrasburgo e vai acabar com a sua paz que você planejou. Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Na frente daquele... Eu não lembro quem escreveu sobre que Deus pega a gente na culpa, no medo, na ganância. Acho que é religião. Alguma coisa assim. O cara, ó, visionário. Ed Renekiewicz falou isso aí. Ed René bebeu a onda. Mas aí, então, ele vai lá e chega na cidade de Genebra e ele acaba ficando por causa desse fingido tão amoroso e tão tranquilo do William Farel. Aí ele é nomeado como professor das Sagradas Escrituras e depois ele vira pastor da Catedral de Saint-Pierre. São Pedro, né? Ele vira o pastor dessa catedral. Ele era muito zeloso pela Bíblia. Ele não aceitava que pessoas libertinas participassem da ceia do Senhor. Então ele dizia: se você é libertino, se você quer viver uma vida mundana, promíscua, você não pode participar da ceia. Mas o hábito era que as pessoas participassem. Esse era o hábito antes da chegada de Calvino. Por causa disso, algumas pessoas não aceitam e o conselho da cidade expulsa Calvino de Genebra junto com Farel. Isso acontece em 1538. Ele fica 18 meses e depois ele é expulso. Quando ele é expulso, então ele vai para Estrasburgo. Ele fica entre os anos de 1538 e 1541. E ele vai pastorear uma igreja de 500 membros quando chega em Estrasburgo. Ele escreve a segunda edição das Institutas. Ele escreve alguns outros escritos, alguns outros livros, mas um dos mais importantes escritos dele é o comentário de Romanos. É uma boa sugestão também, né, pros ouvintes aí, esse comentário de Romanos. É porque a gente tá filmando aqui, mas depois vai passar o áudio, eu ia pegar, porque geralmente eu faço isso, pego o livro e mostro, né? Como não dá pra mostrar, mas ele escreve o comentário de Romanos ali naquele momento. É interessante porque talvez parecia que Deus não estava no controle de tudo que estava acontecendo ali com Calvino. Ele fica ali sem querer ficar, depois de 18 meses ele é expulso e agora precisa ir para Estrasburgo, mas na verdade era a provisão de Deus, porque ele consegue produzir a segunda edição das Institutas, ele consegue pastorear uma igreja com 500 membros e ele consegue produzir o comentário de Romanos que tem abençoado muitas igrejas
ao longo aí dos séculos após Calvino. Beleza, nesse momento também ele se casa. Ele conhece a sua esposa, a Madame Idelette. Ela era uma viúva de um anabatista e ela já tinha 2 filhos, um homem e uma mulher, e ele casa-se então com ela em 1540. Ele fica 9 anos casado com a Madame Idelette, mas ela morre de tuberculose. Calvino nunca mais se casa. Ela fica grávida, eles ficam 9 anos casados, ela fica grávida, tem um aborto espontâneo, depois ela fica grávida novamente, ela vai e perde um filho após o nascimento, ele morre, e depois ela fica grávida novamente, e o filho dele vai morrer depois de 2 semanas, então ele perde 3 filhos com a Idelette. Sofreu pouco, Calvino, hein? Muito, e esse último filho dele chamava James. E ele acaba morrendo. E ele acaba ficando com os 2 filhos da Madame Idelette. É interessante que mais à frente, em um momento da vida de Calvino, ele fica com vergonha, porque tanto a esposa do seu irmão, Antonier, ela cai em adultério, quanto também a sua enteada, a filha da Madame Idelette, ela acaba caindo em adultério. Calvino não queria nem sair de casa por ter bastante vergonha por causa disso. Só um parênteses que eu abri e já fechei. Mas aí, ele tá lá em Estrasburgo. Só que aí agora eles querem que ele volte para Genebra. Diante de inúmeras lutas que o conselho da cidade passava, eles dizem, só Calvino vai resolver os problemas que a gente está enfrentando. Chama ele de volta. Calvino reluta, não quer voltar, porque sabe que vai enfrentar oposições, dificuldades, mas após 10 meses ele aceita e volta. Ele chega no dia 13 de nove de 1541. E o mais interessante de tudo é que quando ele retorna, ele começa a pregar no versículo que ele havia parado de pregar há 3 anos. Ele pregou, parou lá em 1538. Quando ele volta, em 1541, ele volta a pregar no verso que ele tinha parado. Isso mostra um pouco de como ele era metódico, né? Como ele era o cara organizado, né? A gente vê na obra dele e esse ponto aí mostra isso bem como era mesmo, né? Eu vejo assim, uma fidelidade muito grande dele com as escrituras. Porque a gente fica pensando em Calvino e a gente pensa, calvinismo, a gente pensa só em predestinação. Predestinação e eleição, mas isso era um apêndice dentro da história de Calvino e dentro daquilo que ele construiu, tanto nas questões sociais em Genebra, que não vai dar tempo da gente entrar aqui, mas ele fez uma revolução social, tanto nas questões de luta pela verdade, de luta por manter a igreja pura, santa, uma igreja piedosa, tanto na questão das outras doutrinas fundamentais da fé. E aí a gente fica, calvinismo está relacionado com predestinação e eleição, é muito mais do que isso. Quando você fala assim, eu gosto das ideias e da teologia de Calvino, é uma construção, não é simplesmente predestinação e eleição. Até porque isso é um debate muito grande, enfim. Mas a gente precisa enxergar além disso. Eu gosto de Calvino, não é por causa da sua teologia da predestinação e eleição. Eu gosto de Calvino por causa da sua ideia hermenêutica e pelo seu amor e comprometimento com a palavra. Mas isso me admira muito nele, porque ele pregava incansavelmente as escrituras. Quando ele subia no púlpito, ele não ficava jogando conversa fora, contando piadinha, ele não ficava falando dele, ele não ficava falando da mulher dele, falando da igreja, ele não ficava falando nada disso. Ele ia para o texto, lia o texto, explicava o texto e aplicava o texto. Só isso que ele fazia, verso a verso, verso a verso. E ele pregava lexo contínuo, ou seja, ele pregava o capítulo 1 e até o último capítulo de cada livro. Cada dia ele pregava uma porção da palavra. Ele tinha o costume de pregar várias vezes durante a semana. Em um ano, ele pregou 250 sermões, em um ano. E depois eu vou falar sobre um rapaz que escrevia os sermões de Calvino. Cada sermão dele tinha mais de 6.000 palavras, cada sermão. E esse rapaz escrevia verso a verso, palavra por palavra. Hoje nós temos vários comentários, hoje nós temos vários livros aí baseados naquilo que Calvino pregou. Mas aí, só para a gente concluir essa ideia aqui, depois eu vou entrar propriamente nisso, que é importante falar sobre os escritos dele, muitos refugiados vão para Genebra e eles começam a ouvir a palavra por meio de Calvino. E depois eles retornam para os seus países. E eles levam junto o evangelho, a fé protestante, para a Escócia, para a Hungria, para a Holanda, para a Inglaterra. A reforma, então, protestante vai invadindo esses países.
até chegar, consequentemente, na América e chegar aqui no Brasil. Se você parar para pensar, alguns documentos da fé cristã foram baseados nos escritos de Calvino. E esses escritos não é simplesmente um escrito ali que ele parou, não. São baseados nas suas exposições da Bíblia, da palavra de Deus. Por exemplo, o Sínodo de Dort na Holanda, em 1618 e 19, foi baseado nos escritos de Calvino. A Assembleia de Westminster, na Inglaterra, em 1643 a 1649, baseado nos escritos de Calvino. A Confissão de Fé Batista de Londres, baseado nos escritos de Calvino. A Confissão de New Hampshire, nos Estados Unidos, só não esqueci a data dela agora, mas baseados nos escritos de Calvino. Aí, quando os batistas vêm aqui para o Brasil, qual é a confissão de fé que eles usam? De New Hampshire. Quando vem aqui para o nosso estado, qual é a confissão de fé que Loren Hannah utilizava? De New Hampshire. Até 1900, se eu não me engano, em 87, 88 foi utilizado. Ou seja, até nós capixabas fomos influenciados pelos escritos de... Nós capixabas, eu falo a gente que tá aqui, né? Porque eu sou mineiro. Mineiro, mas com coração capixaba. Mas nós temos a influência de João Calvino e daquilo que ele pregou e ensinou. Não tem como a gente separar, não tem como a gente fugir disso. Isso é muito importante, porque, mais uma vez, os escritos de Calvino vai muito além da predestinação e da eleição. Pois bem, ele começa a passar lutas em Genebra, problema de saúde, ameaças. E quais eram essas ameaças? Os mesmos libertinos que fizeram de tudo para ele ser expulso de Genebra, agora voltam a atacá-lo. Mesmos que eu falo com a mesma intensidade e por causa da mesma coisa. E qual era a mesma coisa? Calvino estava banindo essas pessoas da ceia. O que esses libertinos ensinavam? A comunhão dos santos significa que eu preciso me unir com a esposa do meu próximo. A comunhão dos santos. Então eu fico com a esposa do meu próximo, que eu quero me unir à esposa do meu irmão. Aí Calvino dizia, não, isso não vai acontecer. Aqui vocês não vão tomar ceia, porque isso é libertinagem, é adultério, isso é pecado. E aí ele começa a ter um conflito com um homem chamado Philibert, deixa eu ler aqui, Philibert Berthelier. Ele começa a ter uma briga ou um conflito com esse homem. Por quê? Porque ele é excomungado e ele vai apelar ao Conselho Municipal. E o Conselho Municipal acaba anulando a decisão da igreja. Aí Calvino, corajosamente, o que ele faz? Ele não negocia os valores da palavra. Aí eu vou ler na íntegra. O que acontece quando esses libertinos vão lá querendo tomar a ceia depois da decisão do Conselho Municipal? Olha só, Calvino fala assim para eles. Vocês podem esmagar, porque eles vão com espada. Vão armados para Calvino dar ceia para eles. E aí Calvino diz, vocês podem esmagar estas mãos, podem cortar fora esses braços, podem tirar minha vida, meu sangue é de vocês, podem derramá-lo, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas ao profano e desonrar a mesa do meu Deus. Olha só, vocês podem me matar, podem me cortar, podem derramar o meu sangue, mas eu não vou dar aquilo que é sagrado para os profanos. E o pessoal, então, não corta Calvino, coloca o rabinho entre as pernas e mete o pé da igreja. E Calvino não negocia a sua fé. Isso é algo maravilhoso na vida de Calvino também. Porque, e eu vou colocar no final aqui alguns apontamentos, mas um deles é a coragem, que eu vou falar algumas coisas acerca da coragem. A coragem de Calvino. Porque ele não temia os homens. Ele temia a Deus, mas os homens ele não temia. Aí o fim da sua vida. Quando chega no dia 26 de fevereiro de 1569, ele prega o último sermão, no livro de Ezequiel, no capítulo 26. E depois, no dia 25/3, ele vai ditar o seu testamento. Eu quero até ler para vocês aqui, eu não ia ler não, mas é emocionante o testamento dele. Eu vou ler, peraí, deixa eu abrir aqui. Olha só o que ele fala, no dia 25 de abril de 1564. Em nome de Deus, eu, João Calvino, servo da palavra de Deus na igreja de Genebra, agradeço a Deus não só por ele ter sido misericordioso comigo, pobre criatura sua, e por ter me tolerado em todos os pecados e fraquezas, mas principalmente por ter feito de mim um participante de sua graça, a fim de servi-lo por meio do meu trabalho. Confesso ter vivido e confesso que morrerei nessa fé que ele me deu, porquanto não possuo outra esperança ou refúgio. Receba a graça que ele me ofereceu em nosso Senhor Jesus Cristo e aceito os méritos do seu sofrimento e morte, por meio dos quais todos os meus pecados estão enterrados,
Humildemente suplico que ele me lave e limpe com o sangue de nosso grande Redentor, a fim de que, ao aparecer diante dele, seja semelhante a ele. Além do mais, declaro que me esforcei para ensinar sua palavra de maneira imaculada, para expor fielmente as Sagradas Escrituras, de acordo com a medida da graça que ele me deu. E ele, então, dita esse testamento e, depois disso, no dia 27 de maio de 1564, Calvino morre nos braços do seu sucessor chamado Teodoro de Beza. E Teodoro de Beza vai e diz: por ter sido um espectador de sua conduta durante 16 anos, tenho dado fiéis informações sobre sua vida e morte. E posso declarar que nele todos os homens podem ver o mais belo exemplo de caráter cristão. O exemplo que é tão fácil de caluniar quanto difícil de imitar. E Calvino é enterrado, é interessante isso, e eu acho isso fantástico. Ele é colocado num caixão simples de madeira e o seu corpo é depositado num túmulo simples. Porque antes de morrer ele diz: eu quero ser enterrado assim como os meus humildes companheiros foram. Ele não tem honra nenhuma, ele não queria honra nenhuma. E ele é enterrado, e assim cessa a vida de João Calvino. Mas o seu legado ficou para a geração que ele estava inserido e para as demais gerações até nós. Muito bom. Infelizmente ele é mal compreendido, mas para quem lê e estuda João Calvino, é muito abençoado pelos seus escritos e principalmente pelos seus comentários da Bíblia. Eu amo o comentário de Calvino, o comentário dos Salmos, o comentário das Pastorais, da Carta aos Romanos. São comentários que são extremamente edificantes para a Igreja do Senhor. Na sua opinião, Leandro, o que tornava o Calvino, né, ou a sua interpretação bíblica tão relevante? Então, tornava tão relevante porque Calvino ele não era apegado à alegoria. Calvino ele não pensava como nós, modernos ou pós-modernos, se é que podemos dizer isso, pensamos, que é a ideia de olhar para o texto e de interpretá-lo na ótica do leitor. Calvino pensava diferente, baseado lá naquilo que eu falei no início, influenciado pela sua tese acerca do escrito de Sêneca. Ele pensava que, para compreendermos a Bíblia, precisamos entrar na mente do autor. Por quê? Porque ele teve uma intenção. E para compreender o que o texto está dizendo, tem que compreender a intenção do autor. Não sou eu que coloco a minha interpretação, mas há uma interpretação correta. Por quê? Porque quando o autor escreveu, ele escreveu com um propósito. Isso é fundamental para a prática da exegese bíblica, da hermenêutica, da pregação. Porque, por exemplo, eu escrevo uma carta hoje para minha esposa, uma carta de amor. E daqui, 2000 anos, alguém encontra essa carta dentro de uma garrafa. E eu pego essa carta e começo a ler. Aí fala sobre o Leandro, sobre a Iana, fala sobre os nossos filhos, fala sobre o amor que eu tenho por ela. Mas como era a perspectiva e a ideia de amor no ano de 2021? Como que era o Leandro? Qual era a cultura dele? Aonde ele nasceu? Como ele viveu? Como foi sua vida? Como era a Iana? Por que ele escreveu isso para a Iana? O que motivou o Leandro a escrever? O que ele estava passando? Era aniversário de casamento? Era uma carta de amor porque eles haviam brigado, ele queria fazer as pazes com ela? Por que ele escreveu isso? Então, compreendendo quem é o Leandro, eu consigo compreender a sua intenção. E compreendendo qual é a sua intenção, eu consigo entender as verdades bíblicas. Eu consigo compreender aquilo que Deus deseja e requer para mim por meio da Bíblia. E isso é claro na vida de Calvino. Por isso que ele pregava verso a verso, porque ele deixava a Bíblia falar. Ele não adicionava. Hoje a gente vê aí vários pastores ficam contando piada, jogando conversa fora no púlpito, fica contando história, pega um texto e faz um sermãozinho temático e fica ali em cima daquele texto contando um tanto de história, pegando versos isolados. Não, ele partia da Bíblia. A Bíblia que tem que falar, não sou eu que tenho que falar. E isso é extremamente importante. Uma pregação enviesada politicamente, né? Muitos caras bons se perdem nisso daí também, né? Infelizmente. Isso aí, com ideologias, né? Hoje você vê aí vários pastores que eram excelentes pregadores e expositores, imersos em ideologia, tanto de direita quanto de esquerda, mas o púlpito não é lugar para isso. Nós podemos ter as nossas posições políticas, mas o púlpito não é lugar para isso. O púlpito é lugar de expor as escrituras, de pregar a palavra. Se a palavra vai ferir direita ou esquerda, problema da direita ou da esquerda. A palavra tem que ir, ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes. A palavra tem que invadir os corações e mudar, quer. Não consegue, né?
Eu ia falar um negócio aqui, peraí, esqueci. Isso aí. Desculpa aí, galera. Nada, eu edito isso depois. Você pode... Focou as minhas ideias aqui. Coisa muito de ouvir toda a história de Calvino, que eu reparei que ele tem 3 pontos que hoje em dia a gente não vê mais, nem na gente. Sim, na grande maioria dos pastores que a gente vê famosinhos, né? Se você não ouviu o episódio sobre Pastor Modinha, vai lá e ouve. Tá? E porque Calvino ele era estudioso, ele era corajoso e ele não queria honra para ele. E assim, hoje que a gente vê esses famosinhos da modinha, é completamente ao contrário disso. Eles não estudam nada, não sabem base nenhuma do que está falando. Eles não têm coragem de confrontar, igual Calvino confrontou a galera que queria bagunça, né? Queria cear, mas não queria o compromisso com Deus. E na sua morte ele não queria honra, né? Mas os caras hoje, quanto mais view no YouTube, quanto mais seguidores. E é uma coisa que infelizmente se perdeu, né? Uma coisa tão boa. Um cara que mudou a história. Uma coisa que eu sinto vergonha quando eu estudo esses caras, assim, é a quantidade de coisa que eles produziam, cara. Eles escreviam muito, eles produziam muita coisa e a gente não produz nada, cara. A gente não produz nada comparado com esses caras aí, né? E com todos os recursos que a gente tem, né? Eles não tinham os nossos recursos tecnológicos, eles não tinham nada disso. Pra gente é muito fácil abrir um computador ali e digitar, e eles não tinham esses recursos, até questão de tempo, de locomoção e... Enfim, até questão era precário, muita coisa precário. Lá. E os caras produziam muito e, gente, realmente é triste, assim, olhar. A gente vê também muita da ação de Deus, né, na vida desses caras. Uma coisa assim, eu foquei mais na questão da pregação e da vida dele na igreja, mas há muita coisa que ele construiu e a gente podia ficar aqui muito tempo dialogando sobre isso. Eu tenho uma palestra que eu falo só sobre as questões sociais de Calvino em Genebra. Tudo que ele fez. E quem sabe, é admirável. Quem sabe não dá outro episódio, hein? A gente gravando aí, ó. As questões sociais de Calvino. Eu amo essa área social, eu amo trabalhar com o pessoal em situação de rua, eu amo trabalhar com adolescentes em vulnerabilidade social, e quando você vê o olhar de Calvino para a sociedade, você vê uma transformação de sociedade a partir dele. É óbvio que tem as críticas relacionadas ao seu capitalismo, uma série de outras coisas, é óbvio que tem essas críticas. Muitas são infundadas, muitas são injustas, muitas não analisam o tempo que ele vivia, como por exemplo, Calvino queimava as pessoas. De fato, foi queimado uma pessoa assim, mas há todo um contexto político dentro dessa situação, porque o próprio conselho da cidade que votou isso. Então havia leis vigentes e Calvino não podia quebrá-las também. É óbvio que a gente precisa ler um livro do John Piper que chama O Legado da Alegria Soberana. Aí ele vai falar de Martinho Lutero, de Agostinho e de Calvino. Ele expõe o que esses homens fizeram de importante para a Igreja do Senhor, mas ele expõe as suas fraquezas também. Aí ele vai expor esse caso da pessoa que foi queimada na fogueira, ele expõe que Lutero falava muito palavrão e que Agostinho tinha problema com relação à sexualidade. Calvino, Agostinho, ele gostava muito de mulher, mulherengo. Aí ele expõe essas dificuldades de Agostinho, Lutero e Calvino, mas ele mostra, apesar disso, a graça de Deus alcançou e agiu por meio desses homens. Muito bom, muito bom. E, Leandro, a gente aprendendo tudo isso de Calvino, muita coisa massa mesmo, tô pra dizer que realmente, como eu disse em off aqui, eu sei poucas coisas de Calvino e tô aprendendo muita coisa aqui com esse bate-papo. E trazendo para o nosso contexto de igreja brasileira, o que a igreja brasileira precisa aprender com as ideias de Calvino, né? Com o próprio Calvino? A primeira coisa que a igreja brasileira precisa de aprender com Calvino é o amor pela Bíblia. Amar a Bíblia. Você pega aí os líderes religiosos, pastores. Foi feita uma pesquisa aí há muito tempo que mais da metade dos pastores não tinham lido a Bíblia toda. É óbvio que ler a Bíblia toda não significa que a pessoa vai saber de Bíblia, de teologia, enfim. Mas pelo menos é básico, você lê a Bíblia inteira, de capa a capa. A maioria daqueles que ensinam não leem a Bíblia.
Se eles não leem a Bíblia, automaticamente eles não vão ler também os livros, né? Então você pergunta aí pros livreiros aí, quantos livros? Pra você ter ideia, 30% da população do Brasil nunca comprou um livro para ler, nunca leu um livro, 30%. Então, Calvino ensina o quê? Para a igreja a amar a ler a Bíblia, ler livros. Calvino leu, não sei se vocês lembram, os pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele leu para aprender a teologia. Por quê? Porque a história e aquilo que os nossos antepassados escreveram nos ajudam, nos dá a luz para compreender a palavra do Senhor. Aí você pega aquelas pessoas que dizem, eu não leio livros, não, só leio a Bíblia. Tá, mas como que você vai conseguir compreender questões hermenêuticas, questões exegéticas? Como que você vai conseguir compreender a questão das línguas, a questão de todo o contexto cultural e histórico? Você precisa de livros, você tem que ter. Então, pastor, líder, os membros da igreja precisam ler a Bíblia, precisam ler livros, precisam amar as escrituras, precisam amar as literaturas cristãs. Uma outra coisa que a gente pode aprender, a igreja de Cristo pode aprender a amar a pregação, o amor pela pregação apenas na palavra. Apenas na palavra. A jogar esse negócio de coaching, de autoajuda, de utilização do púlpito para fazer terapia, para dar palestra. É óbvio que pode, mas pregação é pregação, palestra é palestra. Se eu for dar uma palestra, isso aqui é uma palestra. Se for dar uma pregação, isso aqui é uma pregação. Então tem que resgatar isso, tirar essa centralidade da pregação no homem, colocar em Deus, para a glória de Deus. A igreja precisa resgatar isso que Calvino fez. Amor exclusivamente pela Bíblia e centralizar a palavra, a pregação em Cristo. E ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Pregação expositiva, explicar a palavra. Talvez eu vou ser um pouco radical, mas eu defendo, e quando dou aula de homilética, eu defendo que a única pregação bíblica é a expositiva. Não tem outra pregação bíblica a não ser a pregação expositiva, que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Um quarto apontamento acerca da relevância de Calvino para a igreja brasileira é a coragem para renunciar a valores e práticas não bíblicas. Até num contexto que a gente vive aí, que a cada dia a mídia quer enfiar na nossa cabeça algo novo que não é bíblico, a gente precisa ter coragem para ir contra. Não é porque todo mundo está indo a favor que a gente tem que ir a favor. Não é porque todos estão abraçando, no sentido de aderir, que a gente tem que abraçar e aderir, não. Aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que abraçar e seguir, eu vou seguir. O que passar disso provém do maligno. Eu não vou abraçar, eu não vou seguir, eu tenho que ter coragem, mesmo que todo mundo me odeie. Importa é agradar a Deus do que agradar aos homens. Uma quinta aplicação com relação à igreja brasileira de Calvino. Coragem para confrontar os libertinos. As igrejas hoje, elas esqueceram a prática da disciplina bíblica. Acham que, não posso disciplinar. Tem igrejas que não tem mais desligamento de membros do rol. Não tem. Aí fica como membro inativo. Onde está isso na Bíblia? Onde tem isso? Membro inativo. Membro inativo não é membro. Meu braço aqui está inativo. Então, eu vou deixar ele aqui paradinho. Não, meu braço está aqui, ele faz parte do meu corpo. Ele está ou ele não está. Se ele não faz parte, eu jogo ele fora. É o que Paulo falou, o jovem que estava possuindo a esposa do próprio pai. Pega ele e joga para Satanás para ver se a alma pelo menos seja salva. E quando você, 2 Coríntios, ele retorna para a igreja o recebe novamente. Ele é religado no rol de membros da igreja de Corinto. Então a gente tem que confrontar, tem que disciplinar quando precisa disciplinar. Porque a disciplina traz ânimo. A disciplina é uma forma de mostrar para os membros da comunidade local que a igreja é séria. A disciplina é uma forma de mostrar para aquele que está recebendo a disciplina que ele precisa ter comprometimento com a palavra. E a disciplina é uma forma de mostrar para aqueles que estão fora da igreja, para que vejam que a igreja não é uma bagunça, não. A igreja é séria. A igreja ama o Senhor. Não sei se vocês já ouviram, aquela igreja lá, o pessoal faz o que quer, aquilo ali é uma bagunça. Eu vivo assim, o pessoal vive daquela forma, por que eu vou para a igreja? Não. A igreja é um local sério, que nós servimos um Deus sério e precisamos fugir dos pecados. É óbvio que não somos perfeitos, não vamos acertar sempre. Precisamos então ser disciplinados, porque a disciplina nos ensina, nos dá ânimo, nos molda, nos transforma. E Calvino ele confrontava os libertinos, não para destruição, mas para a mudança, para a transformação. Em último lugar, coragem para continuar mesmo diante das lutas e perdas. Então ele passou muita luta.
Ele perdeu sua mãe muito cedo, perdeu seu pai com 21 anos. Ele queria ir para uma cidade para ficar tranquila e recebe de Farrell um pedido, meio que uma maldição. Se você não vir para cá, você vai sofrer, Deus vai te amaldiçoar. Ele vai, mas depois ele entende que Deus quer vir enviado. Ele casa-se, ele perde a sua esposa, antes disso ele perde 3 filhos. Imagina os traumas que ele passou. Ele passa lutas com as pessoas de Genebra, que foram ingratos com todo o trabalho dele, mandam ele, expulsam ele. Antes disso, lá em Paris, quando o Nicolas faz o discurso, ele precisa fugir com um lençol pela janela. Então ele passa muitas lutas, muitas dificuldades, mas ele continua, porque ele sabia onde estava a sua fé. Ele sabia quem o chamou e para que o chamou. Ele sabia disso, ele tinha suas convicções e ele não abria mão das suas convicções, mesmo diante das pressões, das perdas, dos problemas de saúde. Ele vai até o fim. Tanto é que pouco antes da sua morte, ele ainda está pregando, está falando sobre a palavra do Senhor. E 1 mês ou 2 meses antes dele morrer, ele dita o seu testamento e está ali agradecendo a Deus por tudo que o Senhor fez. Aí eu termino dizendo, igreja brasileira, Calvino vai muito além da doutrina da predestinação. Antes de você criticar Calvino, leia, porque ele vai muito além. Predestinação e eleição é um apêndice. Calvino vai muito além disso. Assim como Lutero, John Knox e tantos outros homens que foram extremamente relevantes para mim e para vocês, Leia e Guto, e para a igreja, tanto brasileira quanto a igreja que capixaba, para que a gente estivesse aqui. Esses homens foram usados por Deus, não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente negar isso. Foi uma contribuição muito grande. E precisamente hoje que João Calvino trouxe para nós. Muito bom, bom demais, cara. Bacana demais, né? Passou 1 hora a gente conversando aqui e nem parece, né? Rapidão, né? Dá pra ficar mais tempo aqui. E sério mesmo, vamos gravar aí, né? Mais pra frente essa outra aí, essa que você falou do trabalho social de Calvino. Acho que vai ser muito massa, hein? E queria agradecer, Leandro. Valeu mesmo, cara, ter tirado esse tempo aí, tá aqui com a gente. Deixou de ver o jogo do Galo pra gravar. Poxa, aqui, cara. Ia falar hoje segue o líder, mas tá bom, depois eu vejo os lances. Mas assim, falando sério, pra mim é um prazer. Eu ficaria a noite toda aqui conversando sobre isso. Eu amo a Bíblia, eu amo teologia. A minha paixão, eu falei no início aí que eu tô estudando direito, tava até comentando com a Iana, eu não tenho paixão nenhuma por direito. Eu pego o livro ali para ler, não tem prazer nenhum, meu coração não queima, eu não tenho vontade de ser advogado, eu nem sei porque eu estou fazendo isso. Eu amo teologia, eu amo a Bíblia, eu amo comprar livros de teologia, eu amo gastar meu dinheiro com livro em vez de comprar roupa, é isso que eu amo, eu amo a Igreja de Deus. E para mim é um prazer estar com vocês aqui. Quando quiser, estou à disposição sempre, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a gente conversa e faz esse trem aí e dá tudo certo. E deixa eu te falar, você quer divulgar passar alguma sugestão de leitura para essa galera aí, um livro? Qual livro que esse ouvinte que está querendo saber mais de Calvino, ele não pode deixar de ler? Então, tem uma série do Steve Lawson, e tem outros também que escreveram dentro dessa série, que chama Um Perfil de Homens Piedosos, que eu indico no seminário também para ler, todos os alunos que fazem a disciplina Exegese do Novo Testamento. E ele chama a Arte Expositiva de João Calvino. Então ele vai trabalhar um pouco sobre a vida de Calvino e também ele vai trabalhar sobre como ele pregava, como que era o comprometimento dele com as Escrituras. E um livro também muito bom é o livro de João Calvino, Amor à Devoção, Doutrina e Glória de Deus, que ele foi editado por Buck Parsons, e ele tem uma apresentação do Ian Murray, que é um excelente teólogo. Então foram uma compilação de vários autores, entre eles Steve Lawson, John MacArthur, autores que são conhecidos por nós, que escreveram vários artigos dentro desse livro. Então são 2 livros que eu indico para vocês lerem. Eu tenho certeza que serão abençoados e saberão um pouco sobre a vida e a história de João Calvino. Muito bom. E para o nosso ouvinte que quiser te seguir, alguma rede social, como é que faz? Onde que te encontra? Instagram, eu tô lousada.leandro, @lousada.leandro, e Facebook, Leandro Lousada. E tem os cultos também aqui da igreja, que eu transmito
no meu canal do YouTube, que chama Canal do Lousada. Eu inventei um nome bem autêntico, né? Canal do Lousada. Mas só para não ficar um negócio Leandro Lousada em tudo, eu coloquei Canal do Lousada. E todos os cultos, pregações, estão lá. Nessa pandemia eu já preguei, estava contando aqui o sermão, tá aqui na mesa aqui. Já preguei 230 sermões na pandemia. Minha ideia é escrever um livro. Sermões da pandemia. Minha ideia é escrever um livro mesmo. Eu nunca preguei tanto na minha vida. No início da pandemia eu pregava de segunda a segunda. Todo dia eu fazia um sermão, todo dia. Mas aí eu comecei a quase morrer. Eu achava... Não, tem que diminuir, senão eu vou ficar doido. E eu achava que aquilo era vídeo repetido, não, mas você tava pregando todo dia mesmo, né? Todo dia mesmo, sou. Que isso, cara. Eu amo pregar. Se me deixar, eu prego o tempo todo. Tô querendo me gloriar não, mas é uma coisa que eu amo. Tô dizendo que eu sou o melhor, eu tô dizendo assim, eu amo pregar, eu amo. Se me dá uma Bíblia, eu fico pregando o dia todo. Massa demais. Gente, ó, muito bom, Leandro, brigadão. Se Deus quiser, terão outros momentos aí pra gente gravar, né? Foi satisfação muito grande a gente gravar aqui sobre Calvino. E eu já vou me despedir dos ouvintes aí com um abraço no coração. Espero que vocês gostaram, galera. É isso aí, gente. Falou, Leandro, valeu. Tamo junto, precisando. É isso aí, tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau.